Por volta do ano 1000, uma população autóctone da região expulsa para o interior do continente pelos povos tupis procedentes da Amazônia, no século XVI. Quando chegou aos primeiros exploradores europeus à região, uma área ainda era ocupada por um pequeno povo, os Tupinambás, também chamados Tamoios, que praticavam a pesca, a caça e o cultivo de mandioca. Mantiveram-se as relações com os espargos e contrabandistas franceses, que frequentavam uma localidade para comprar pau-brasil, pimenta e outros produtos nativos. A praia de Caravelas ganhou o nome de um dos irmãos Américo Vespúcio ter portado, em 1500, os franceses contrabandeavam o pau-brasil com a ajuda dos tupinambás e, ao contrário dos portugueses, não demonstravam ambição colonial, mas apenas o desejo de comerciar. Em 1555, Villegaignon foi fundado em França Antártica, que durou 20 anos, até que os portugueses reuniram um exército que, em 1575, derrotou os franceses e massacrou 10.000 índios, dizimando os tupinambás. Em 1617, os portugueses, os aliados aos goitacás, expulsaram definitivamente os franceses da península e exterminaram os tupinambás, proibiram pesca em todo o litoral, de Campos a Maricá. Para que uma região não possa se sustentar de forma independente, João Fernandes, que hoje é uma praia, teria sido condenado, em 1679, a morrer no tronco, apenas pelo crime de pescar nas águas de Búzios. Em meados do século XVII, a Armação dos Búzios era uma pequena vila de pescadores, com cerca de 20 casas, invadida por franceses e ingleses. Base de piratas, ponto de tráfico de pau-brasil e de desembarque de escravos africanos. Na praia de Manguinhos pode-se apreciando cais de pedra feito pelos escravos. Mais tarde, os franceses foram expulsos pelos portugueses, depois de sangrentas disputas que dizimaram a revista indígena. O litoral entre Campos e Maricá foi destinado à lavoura e à pecuária, e iniciou-se o desembarque de negros africanos para as fazendas. Em 1749, Brás de Pina montou, na península, uma armação de baleias que durou 50 anos. Em 1743, esse negociante, atribuindo o milagre a uma Ana, manda fazer uma captura na praia como armação e dos ossos, com a proibição do tráfico de escravos em águas brasileiras. Em 1850, o desembarque clandestino floresceu. José Gonçalves, o maior traficante da região, continuou a fazer uma fortuna nesse deplorável comércio mundial, levando uma marinha inglesa a desembarcar fuzileiros navais em Búzios. Após a abolição da escravatura, em 1888, os ex-escravos fundaram uma povoação na Rasa, onde já existia um poderoso quilombo. No fim do século, durante uma guerra dos corsos, o navio Vingadores, de bandeira corsa argentina, bombardeou a costa de Búzios, mostrando o óleo sobre tela no Museu Histórico Marítimo de Armação dos Búzios, situado na Rua das Pedras. Entre o final do século XIX e o início do século XX, Búzios começaram a receber imigrantes portugueses que se uniram ao grupo de investidores locais, ensinando-lhes novas técnicas de pesca. Nesse século também foi criada uma armação dos peixes de Búzios, uma estrutura para capturar peixes, que acabou por dar origem ao nome do balneário Armação dos Búzios.
Também se pode consumir para uma extração do seu óleo, que foi usada tanto para a iluminação da cidade do Rio de Janeiro quanto para exportação. Os animais dos animais capturados foram enterrados em uma praia localizada ao lado da Praia da Armação e que, por isso, acabou por ser chamada Praia dos Ossos, uma das mais famosas praias de Búzios. Atualmente, tem sido depois, uma área destinada a lavar e criar animais, tende a ser cobrada uma pesca nesse trecho do litoral, terminada a proibição. Uma economia local tornou-se por longo prazo na pesca e na agricultura de escala, até meados do século XX, na década de 1930. O alemão Eugênio adquiriu terras em toda a península e começou a produzir e exportar bananas. Como um incêndio destruiu a plantação, o Onod deixou uma cidade, nos anos 1950. Seus herdeiros fundaram uma companhia Odeon, e um lugar começou a elaborar um turismo seletivo, preservando a antiga arquitetura. Em 1964, Brigitte Bardot refugiou-se em Búzios. E uma fama de Búzios como um lugar paradisíaco correu o mundo. A partir daí, o turismo começa a se constituir como uma das mais importantes atividades econômicas da região.